O pior trabalho que já tive foi fotografar lápides para um arquivo digital do cemitério, não pela tristeza ou pelo ambiente sombrio, mas porque nas fotos sempre apareciam olhos nas pedras, olhos que não estavam lá quando eu clicava. Daniel era fotógrafo freelancer e aceitou o trabalho sem pensar muito. Um cemitério histórico queria digitalizar todas as suas lápides antigas para um arquivo online. 3 semanas de trabalho, bom pagamento. Simples. No primeiro dia, tudo correu bem. Fotografou cerca de 50 lápides da ala mais nova. Mas quando voltou para casa e começou a revisar as fotos no computador, seu sangue gelou. Em uma das imagens, bem no canto, havia um reflexo estranho na superfície polida da pedra. Parecia um olho humano, arregalado, olhando diretamente para a câmera. Daniel ampliou a imagem. Definitivamente era um olho, com íris, pupila, até pequenas veias vermelhas. Mas quando ele esteve lá, tinha certeza absoluta de que não havia nada refletido. Balançou a cabeça. Truque de luz, pensou, ou alguma sujeira na lente. No segundo dia, fotografou a seção do século XIX, lápides mais antigas, pedras gastas pelo tempo. E quando revisou as fotos à noite, encontrou mais olhos. Desta vez, 5 deles, cada um em uma lápide diferente, sempre refletidos no mármore ou granito, sempre olhando para a câmera. E havia algo perturbador. Cada olho era diferente, cores diferentes, tamanhos diferentes, como se pertencessem a pessoas diferentes. Daniel limpou obsessivamente sua câmera. Verificou as lentes. Tudo estava perfeito. No terceiro dia, voltou às mesmas lápides e tirou novas fotos. Os olhos continuavam aparecendo, mas desta vez estavam mais nítidos. E não estavam apenas refletidos. Estavam dentro das pedras, como se alguém estivesse olhando através delas, de dentro dos túmulos. Daniel quase desistiu. Mas o pagamento era bom demais. Decidiu terminar o trabalho rapidamente. Na segunda semana já havia fotografado mais de 1000 lápides, e em cada nova revisão encontrava mais olhos, centenas deles, todos olhando, todos arregalados, alguns furiosos, outros tristes, outros completamente vazios. Foi então que notou o padrão. Os olhos só apareciam em lápides de pessoas que haviam morrido de formas violentas ou trágicas. Verificou os registros: assassinatos, suicídios, acidentes horríveis. E quanto mais trágica a morte, mais nítido era o olho. Na terceira semana, Daniel começou a ter a sensação de estar sendo vigiado. Mesmo em casa, sozinho. Sentia olhares na nuca. Quando se virava, nada. Mas a sensação persistia. Foi então que ele cometeu o erro. Decidiu fotografar a seção proibida. Uma área isolada do cemitério onde estavam enterrados criminosos executados. O zelador havia dito para evitar aquele lugar. Ninguém vai querer ver aquelas lápides no arquivo, disse. Mas Daniel estava obcecado. Precisava saber. Pulou a cerca baixa e entrou na área abandonada. 16 lápides simples, sem ornamentos. Apenas nomes, datas e a palavra executado. Fotografou todas. Quando voltou para casa e abriu as fotos, não conseguiu respirar. Cada lápide tinha dezenas de olhos. Olhos por toda a superfície da pedra, olhando em todas as direções. Mas o pior estava na última foto. A última lápide que ele havia fotografado. Nela, os olhos não estavam apenas olhando, estavam se mexendo. Daniel assistiu, horrorizado, enquanto na tela do computador, os olhos nas pedras piscavam, se moviam, focavam diretamente na câmera. E então, lentamente, começaram a olhar para a mesma direção, para a direita da imagem, para fora do enquadramento. Daniel ampliou a foto. Lá, bem na borda, parcialmente cortado pelo enquadramento, havia algo que ele não havia visto quando tirou a foto. Uma figura. Alguém estava de pé, logo atrás de onde ele estava quando clicou. Com mãos tremendo, Daniel abriu a foto anterior. A figura estava mais próxima. Abriu a anterior, mais próxima ainda. Foto por foto, voltando na sequência, a figura estava se aproximando dele. Cada imagem a mostrava um passo mais perto.
E então ele chegou na primeira foto da seção proibida. A figura estava logo atrás dele, tão perto que deveria ter sentido sua respiração. Era uma forma humanoide, mas errada, muito alta, muito magra, com braços longos demais. E onde deveria estar o rosto, havia apenas olhos. Dezenas de olhos, olhando diretamente para a câmera. Daniel percebeu com horror crescente. Ele havia levado algo para casa. Naquela noite, acordou às 3 da manhã com a sensação de estar sendo observado. Abriu os olhos e deu um grito sufocado. As paredes do quarto estavam cobertas de olhos. Centenas deles, pulsando, piscando, todos fixos nele. Saindo das rachaduras, do teto, do chão. Olhos de todas as cores e tamanhos, todos arregalados de raiva. Daniel correu para a porta, mas quando a abriu, havia alguém do outro lado. A figura da foto, mais alta do que o batente da porta, tendo que se curvar para entrar. E onde deveria estar seu rosto, apenas aquela massa impossível de olhos, todos focados nele. Você nos fotografou, sussurrou uma voz que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Agora somos parte de você, para sempre. Encontraram Daniel 3 dias depois. Estava em coma, os olhos abertos, mas não vendo nada. Os médicos não conseguiram explicar sua condição. Ele estava vivo, tecnicamente. Todas as funções vitais normais, mas completamente não responsivo. Até hoje, 5 anos depois, Daniel continua naquele estado. Mas às vezes, os enfermeiros juram que seus olhos se movem, que ele está olhando para coisas que ninguém mais pode ver. E nas noites mais escuras, quando estão sozinhos com ele, sentem que não é apenas Daniel quem está olhando de volta. Sua câmera foi leiloada. O novo dono começou a usá-la para fotografia de paisagens. Mas nas fotos, sempre aparecem os mesmos artefatos estranhos. Olhos, centenas deles, observando, esperando. Se você gostou dessa história, curta, comente e se inscreva em nosso canal. Até a próxima.